Sem o silêncio, a história muda. E se o Rudeus não tivesse aceitado a carta de despedida da Aerys, e se ele corresse atrás dela naquela mesma manhã, a depressão e a impotência ainda aconteceriam? Quem pararia o Orsted se a dupla treinasse junta desde o início? Na história original, essa manhã destruiu a mente do Rudeus por anos. Mas nesta linha o Rudeus acorda e lê o papel ao lado da calcinha deixada na cama. Só que em vez de desabar em lágrimas, os olhos dele endurecem. Ele amassa a carta com raiva. O mago conjura magia de vento nas pernas e estoura a porta de madeira. Ele corre para a estrada exigindo uma explicação cara a cara. E com isso, o destino do mundo de seis faces muda em uma única estrada de terra. Bora descobrir. Com o fardo compartilhado, o Rudeus não desiste no primeiro dia. Ele usa magia de vento nas pernas e rastreia as duas por dias até a passagem nevada, aparecendo ofegante no horizonte. Na história original, Aerys confessa para Ghislaine no meio da neve que não é boa o suficiente para o Rudeus. Mas nesta linha, o garoto grita o nome dela antes da frase terminar. Chocada ao ver ele ali, Aerys desaba a chorar no frio. Ela finalmente vomita o terror absoluto de se sentir inútil enquanto assistia o Orsted perfurar o peito dele. E o buraco é mais embaixo, porque ela acabou de descobrir que a própria família foi exterminada. Aerys admite o pânico de ser abandonada assim que ele fosse procurar a Zenith. O Rudeus escuta tudo em silêncio. Lembrando da lição do Ruigert sobre nunca baixar a cabeça, o mago olha no fundo dos olhos da garota e segura a mão dela com firmeza. Ele devolve a exata palavra que ela usou na noite anterior. Aerys pediu para ele ser a família dela, e família não deixa a outra treinar sozinha. O garoto não tenta curar o trauma dela com palavras bonitas. Ele simplesmente exige ir para a Terra Santa das Espadas junto com ela. O medo do Orsted continua ali, mas agora eles carregam esse peso a dois. E com isso, a depressão solitária de Fititoa nunca acontece nesta linha. Avançando para o norte, a dupla segue os passos da Ghislaine direto para o covil do Deus da Espada. Sem o isolamento, o trio chega à Terra Santa das Espadas. O lugar é um verdadeiro inferno gelado. O Gal recebe a Ghislaine, mas tenta enxotar o mago na mesma hora. Aquele dojo sagrado não tolera intrusos. Na história original, Aerys passou meses aqui só balançando a espada. O dogma purista exige força bruta e absoluta. Só que a garota bate o pé. O Gal então exige que o Rudeus sobreviva ao primeiro golpe de um Sword Saint. O inimigo avança num piscar de olhos. O garoto força o olho de previsão ao limite e desvia do corte por milímetros. Ele conjura um pântano espesso no chão sem recitar nada. A assinatura do Quagmir prende o espadachim e quebra o avanço letal. Por que o Gal aceitaria essa trapaça? Simples. O Deus da Espada respeita a sobrevivência pura acima de qualquer regra. O mago ganha o direito de acampar nos arredores do dojo. Aerys começa o treino infernal, e a Zenith presa em Rappan vai ter que esperar. E com isso, o Rudeus troca a vida de aventureiro pelo treino letal, rasgando o roteiro de Hanwha do Hitogami. Enquanto isso, no vazio, com o fardo compartilhado, a mente do garoto finalmente descansa. Durante uma noite fria na Terra Santa, o Rudeus adormece. Só que ele desperta de repente dentro de um espaço branco e vazio. Uma entidade brilhante e sem rosto surge flutuando no nada. É o Hitogami. Ele se aproxima com aquele tom amigável de sempre, pronto para dar mais um dos seus conselhos divinos. O falso deus tenta seduzir o mago com uma promessa. Ele sugere que o Rudeus abandone o treinamento no frio e vá para a Universidade de Hanwha ter uma vida fácil. Na história original, o Hitogami usou exatamente essa oferta para fisgar o garoto. Ele explorou a depressão e a impotência do mago como as alavancas perfeitas para manipular a vida dele. Mas nesta linha, o mago não precisa de consolo. Ancorado pela presença da Aerys, o Rudeus apenas sorri. Ele recusa a oferta de forma educada e diz que o lugar dele é ali. Sem hesitar, o garoto vira as costas fisicamente para a entidade brilhante. Ele escolhe despertar do sonho na mesma hora, abrindo os olhos na cama ao lado da espadachim. Lembra que a visão de futuro do Hitogami fica turva quando os alvos não agem por desespero? Sem um garoto quebrado para guiar, o plano inteiro da divindade entra em colapso. A entidade brilhante se contorce de pânico no vazio, percebendo que a sua peça escapou. E com isso, o falso deus perde a sua principal marionete anos mais cedo do que o previsto. Mas a paz dura pouco. Sem o controle, o Hitogami acelera as peças do tabuleiro. Parecia que a dupla treinaria em paz na neve até a Aerys virar uma mestre. Ou é o que você pensaria? Uma carta amassada do Ghice chega às mãos do Rudeus anos mais cedo do que o previsto.
o papel sujo traz um pedido de socorro desesperado direto do labirinto do teletransporte. O mago decide partir na mesma hora para resgatar a Zenith, jogando a própria segurança no lixo. Sem dar um único pio sobre interromper o treino, Aerys embanha a espada inacabada e vai junto. Na história original, essa expedição demorou anos para acontecer. Só que aqui, o falso deus usa o desespero do Paul para arrastar o Rudeus para uma armadilha letal. Os dois abandonam o dojo sem olhar para trás, marchando direto para a boca do perigo. E com isso, o treinamento perfeito é interrompido pela urgência do resgate familiar. Chegando em Begarit, mesmo com o fardo compartilhado, a força bruta da dupla não burla as leis da magia. O grupo invade o labirinto do teletransporte e Aerys assume o lugar da Elinalise na vanguarda. Eles rasgam os andares inferiores em tempo recorde. Guiados pelo desespero do Paul, o grupo esmaga qualquer monstro no caminho até pisar no covil da Hidra de Manatite. A batalha explode na caverna escura. Usando a velocidade absurda do seu treino no norte, Aerys fatia as cabeças do monstro gigante sem dar chance para a criatura respirar. Só tem um detalhe. A anulação mágica das escamas da Hidra é uma lei absoluta do mundo. Os feitiços mais pesados do Rudeus simplesmente evaporam em pó ao tocar no monstro. A criatura se regenera sem parar, transformando a luta em um teste de resistência. Em um momento de puro caos, uma cabeça cega dispara um ataque letal direto na direção do mago. Aerys grita de desespero e queima os músculos para interceptar o golpe. Mas a investida do monstro é implacável, e a lâmina dela não vai chegar a tempo de salvar o garoto. É nesse exato milissegundo que o Paul surge do ponto cego. Com uma expressão feroz, o guerreiro chuta o próprio filho com toda a força para fora da linha de ataque. O corpo do mago rola pelo chão de pedra, escapando das presas por um fio. No mesmo instante, o ataque violento da Hidra atinge o guerreiro em cheio, partindo o Paul ao meio. O sangue mancha a caverna. Vendo a cena, Aerys solta um grito ensurdecedor, avança num salto cego e finalmente decapita a última cabeça do monstro em um corte limpo. Na história original, esse sacrifício inevitável quebrou a mente do Rudeus por completo. Aqui, a morte é idêntica, cobrando o preço de sangue que nenhuma quantidade de treino poderia evitar. E com isso, o Paul morre sorrindo, sabendo que o filho não está mais sozinho no mundo, enquanto a Zenith é resgatada do cristal. Nos dias que se seguem, sem o silêncio, o luto bate de outro jeito. Após o funeral improvisado em Begarit, a adrenalina baixa e a realidade esmaga o Rudeus. O garoto desaba no quarto da estalagem. Ele chora até perder o fôlego, só que Aerys não foge. A espadachim abraça o mago em silêncio, segurando ele firme contra o peito para dividir o peso da perda. Na história original, foi a Roxy quem ancorou o luto do Rudeus nessa exata noite de vulnerabilidade. Mas nesta linha, a espadachim se recusa a soltar o garoto até ele dormir. Na manhã seguinte, o grupo precisa encarar o que sobrou da família. A Zenith foi tirada do cristal, mas a mente dela está apagada. Ela virou uma casca infantil e catatônica. O desespero tenta engolir o grupo, mas o Rudeus lembra da última ordem do pai no labirinto. O Paul mandou ele salvar a mãe, mesmo que isso custasse a própria vida. A Elinalise reforça o peso dessa missão. A elfa lembra que quando o Paul errou no passado, a Zenith brigou pesado, mas não fugiu. Os dois enfrentaram a crise juntos. O Rudeus e Aerys escolhem seguir esse exemplo. O luto não vira autodestruição. O mago engole o choro e entende que o cérebro apagado da mãe exige pesquisa mágica avançada. Ninguém solta a mão de ninguém. Guiados pelo dever, eles arrumam as malas e decidem cruzar o continente rumo à Universidade de Hanwha em busca de uma cura. E com isso, a viagem para a universidade ganha um propósito médico urgente, não uma fuga orquestrada por deuses. Meses depois, em Sharia, com o fardo compartilhado, o Rudeus e Aerys cruzam os portões da Universidade de Hanwha. O mago aceita o convite da Academia Mágica para buscar recursos e curar a mente apagada da mãe. Só que assim que eles pisam no pátio nevado, uma figura de óculos escuros trava no lugar. É a Sylphie, escondida sob o disfarce do guarda-costas Fitz. Na história original, ela escondeu a própria identidade por meses porque tinha medo de piorar a depressão do garoto. Mas nesta linha, o mago chega de cabeça erguida, caminhando lado a lado com Aerys. A saudade atropela qualquer lógica e a maga arranca os óculos escuros na mesma hora. Ela corre chorando e abraça o Rudeus apertado na frente do campus inteiro. O reencontro apaga anos de mal-entendidos em um único segundo. E lá no vazio, o Hitogami assiste a essa cena e entra em pânico absoluto. O falso deus costuma jogar xadrez com décadas de antecedência,
Mas agora ele rasga o próprio manual. Sem opções sutis, a divindade envia mercenários apóstolos num ataque surpresa direto contra a universidade. E como qualquer aluno de primeiro ano sabe, aquele campus mágico passa longe de ser uma fortaleza impenetrável. O perigo bate na porta antes de qualquer aviso. Os assassinos invadem o pátio nevado com espadas em punho, mirando o pescoço do mago. O Rudeus recua no mesmo instante e bate o cajado no chão, erguendo barreiras de pedra para proteger os estudantes sem defesa. O garoto trava a retaguarda e deixa o campo aberto para as parceiras. Com um sorriso selvagem, Aeris saca a lâmina e avança como um trator contra a linha inimiga. A Sylph conjura magia silenciosa de suporte sem recitar uma única palavra, curando os arranhões da aliada em tempo real. Com as costas totalmente protegidas, a espadachim decapita o último mercenário do Hitogami e pinta a neve de vermelho. O ataque desesperado do vilão acaba forjando a equipe perfeita contra ele mesmo. E com isso, a aliança letal entre a maga silenciosa e a espadachim furiosa nasce no sangue. Finalmente, sem o silêncio, a fumaça da emboscada baixa no pátio nevado de Hanoa. O sangue dos assassinos mancha a neve, mas o alvo do ataque continua de pé. O Rudeus, a Aeris e a Sylph respiram fundo, lado a lado nos portões da universidade. Eles dão as mãos ali mesmo, sem nenhuma carta rasgada para separar o trio. A Zenith observa tudo de longe, finalmente segura sob a proteção dessa nova muralha humana. Só que a união deles não resolve todos os problemas do mundo num passe de mágica. O deus dragão, Orsted, ainda é um monstro colossal caminhando livremente pelo continente. O terror daquele punho atravessando o peito do garoto continua cravado na memória da Aeris. No vazio, o Hitogami arranca os próprios cabelos, tramando o próximo ataque em puro desespero. O luto pelo sacrifício do Paul no labirinto também não foi apagado por um milagre. Mas nesta linha, cada uma dessas cicatrizes virou combustível. Em vez de um adolescente quebrado e solitário, o Rudeus ergue a cabeça com uma mente blindada contra qualquer manipulação. O mago aperta a mão das duas garotas, encarando a neve pronto para a guerra. E com isso, a família Greirat se torna a maior ameaça aos deuses deste mundo, anos antes do previsto.